Boa noite! E aí, como vocês estão? Estamos entrando ao vivo, hein? O nosso projeto Live Cariri. É. Hoje nós temos um tema muito legal. Vamos estar falando hoje com um personal trainer, né? Trainer. O Glênio Silva acabou de entrar na live, inclusive. Já vamos dividir tela aqui com ele para nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Só um projeto Live Cariri hoje com um tema muito legal. Vamos estar falando sobre a rede chegando. Eu só aqui. Tá me escutando bem aí? Escutando bem, só não estou te vendo. Opa, deixa eu ver como é que tá aqui. Opa, a câmera tá errada. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ajustar ela. Tá a câmera de frente, rapaz. Vai. Agora E tá tudo aí, certo, né? cara, como é que tá? Tô bem, cara, graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Show de bola. Fiquei feliz que você topou, viu? Nosso, nosso projeto, né? Nossa live aí. Toda semana nós encontramos com pessoas aqui da região e fora dela para um bate-papo aí também assim, com temas diversos, né? Já tivemos vários Sim, sim. temas. E hoje, né, recebendo você para nós falarmos sobre treino personalizado versus treino genérico, né? Ninguém melhor para falar sobre esse tema do que você. Então, todo mundo está chegando na nossa live, seja muito bem-vindo. Queria pedir que você pudesse apresentar, Glenn, aí inicialmente, falando um pouquinho sobre você, para aqueles que ainda não te conhecem. Ó, bora lá, né? Boa noite. Eu primeiramente agradeço pelo convite, né? Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei bastante feliz, né? E Show, principalmente irmão. para falar sobre um conteúdo que é muito importante, né? Eu me chamo Glênio, sou formado em Educação Física pela Unileão. Hoje eu estou graduando numa pós-graduação de treinamento individualizado, que é justamente esse trabalho de prescrição de treinamento justamente envolvido para públicos específicos, né? Tenho certificação de treinamento e performance, voltada a treinamento internacional, né? Que eu finalizei recentemente, e hoje também atuo como preparador físico do Basquete Juazeiro, que também eu sou um dos diretores do projeto. Então, eu trabalho nesse ramo, além de trabalhar como personal trainer, né? Tive uma grande vivência, foi onde eu conheci você, né, lá na academia, né? Show. Trabalhei durante 3 anos numa rede de academias aqui de Juazeiro, então, eu já considero que tem uma vasta caminhada aí, né, durante esse percurso inteiro. Então, eu acredito que tem bastante a agregar. Com certeza, meu irmão. Com certeza você tem muito a agregar. Acho que realmente quando eu falei que ninguém menos que você, porque realmente o tema tem muito a ver, né? Eu vou ficar olhando aqui para o lado um pouquinho às vezes para a minha tela aqui, viu? Perfeito. E aí começando já com o nosso tema, né? A grande diferença, né, quando a gente fala sobre treino personalizado ou treino genérico, o que que a gente entende sobre isso? O que que você entende sobre isso? O que é muito comum para as pessoas, né, quando escutam falar sobre essa temática. Quando a gente fala do treino individualizado, a gente já tem uma noção que é o treino de um indivíduo só, né? E aí entra diversos quesitos para se considerar. Mas antes eu vou explanar um pouco a questão do treinamento genérico, né? Normalmente as pessoas comuns, né? As pessoas leigas, entre aspas, consideram um treinamento genérico mais efetivo devido à explanação que tem nos meios midiáticos, né? Só que quando a gente vai para a parte científica, a história é outra. Então, o que seria o treinamento genérico? O treinamento genérico, né, a prescrição de treinamento genérico, seria aquele treino padrão, né, prescrito que vai para o indivíduo sem considerar nenhum quesito individual dele, seja questões biológicas, físicas
ou até mesmo questões relacionadas à social dele. Então, o treinamento é como se eu pegasse um treinamento padrão e colocasse para diversas pessoas jogando no Brasil inteiro. Só que eu não considero se essa pessoa ela tem alguma lesão, não considero se essa pessoa ela tem mais de 1 hora para treinar, eu não considero se na academia que essa pessoa treina tem os equipamentos corretos para que ela pudesse fazer esses exercícios. Então, eu não considero tanto esses quesitos. Já totalmente diferente do treinamento individualizado. O treinamento individualizado entra nesse quesito justamente para mostrar uma proximidade maior entre aluno, professor e prescrição do treinamento, né? Então, o que é que caracteriza um treinamento individualizado? Primeiramente, para ser treinamento individualizado, necessita de uma avaliação física. Eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer o meu paciente. Ou é uma coisa que eu falo normalmente para os meus clientes, né? É necessária a avaliação física porque onde você nunca chegou a um médico e ele já chegou prescrevendo um medicamento para você. Primeiro você teve que passar por uma bateria de exames, teve que fazer uma anamnese, conversar com ele para que ele entenda o seu caso. A mesma dor que cicrano tem não é a mesma dor que fulano tem, né? Então, o medicamento não vai ser o mesmo, né? Então, a questão do treinamento individualizado, ele começa pela avaliação física. É lá onde eu vou conhecer o meu aluno. O primeiro passo é uma anamnese bem feita. Saber como é o estilo de vida dessa pessoa. Se ela trabalha sentada ou em pé. Se ela trabalha com carga. Quantas horas por dia essa pessoa trabalha. Se essa pessoa trabalha muito tempo, está correlacionado com desgaste físico ou não. Se é um desgaste mental. E uma das causas principais, que como o trabalho com lesão hoje, muitos dos fatores que influenciam hoje lesões são LER, né? Que são lesões por esforço repetitivo, né? Assim por se dizer. E aí, a maioria dessas lesões são ocorridas e o indivíduo não sabe informar. Como é que o professor vai identificar isso? É numa avaliação, né? Fora isso, avaliar se esse indivíduo ele tem boa funcionalidade, se tem boa flexibilidade, boa força. Então, o treinamento individualizado, ele traz essa proximidade, né? E aí você fala, hoje eu estava até pesquisando um pouco, né? E vendo a questão da tecnologia, como ela vem avançando, né? E aí você fala, hoje as inteligências artificiais vêm dominando muito várias áreas, né? Não só a educação física. E aí você chega, cara, quando você vai parar para analisar, é absurdo o que ele pode entregar a você, né? Se você for pegar uma comparação rápida, assim, se você chegar no inteligência artificial e pedir para ela que ela montasse um treino para a pessoa, ela vai montar. Só que qual é o problema? Ela monta um treino genérico. Ela não vê as especificidades dos indivíduos, se é o mesmo ou não. Então, aquele treino não é que não vai servir para aquela pessoa. Pode ajudar? Pode. Porém, o risco de não dar certo é maior, né? Uma coisa que eu falo sempre para o pessoal também, né? Quanto mais o indivíduo é treinado, mais a janela de melhora dele vai ser menor. É totalmente diferente de eu pegar uma pessoa que nunca praticou atividade física. Se eu pegar 10 indivíduos que nunca praticou atividade física e são iniciantes na musculação, e eu colocar um treino genérico para elas, eles vão melhorar em alguns pontos. Outros vão melhorar mais, alguns vão melhorar menos, só que eles vão ter melhorias. Se eu pegar 10 alunos que são avançados e colocar um treino genérico, a grande probabilidade deles não se adaptarem ao treino e não terem resultado é enorme. Então você vê a diferença, né? Não estou banalizando a questão do treino genérico. O treino genérico é ruim, Glenn? Depende dos casos. Não sou tão a favor. Mas quando você vai para um quesito mais financeiro, né? E aporte financeiro, não é toda pessoa que consegue ter acesso a um treinamento individualizado, né? O treinamento individualizado demanda um valor financeiro maior. Então, são todas as pessoas que vão conseguir ter um treinamento individualizado? Não. Uma pessoa que está querendo iniciar a academia, está querendo sair do sedentarismo, um treinamento genérico naquele início pode ajudar aquela pessoa a sair do sedentarismo.
né? E ali pode ser o pontapé inicial dela mudar a rotina dela e mudar a vida dela, né? Assim por se dizer. Mas quando a gente fala de relações mais específicas, o treinamento individualizado sobressai. É necessário ter um treinamento individualizado. Porque se eu pegar um aluno que tem condromalácia patelar, colocar ele para fazer um treino genérico que tem salto, tem certos tipos de agachamento que pode prejudicar a restrição dele, eu vou estar atrapalhando do que melhorando ele. Então, onde Isso entra o é treinamento verdade. individualizado, eu vou avaliar esse indivíduo, vou começar a ter um programa de treinamento mais controlado, eu vou ver também as projeções, se esse indivíduo ele está nessa semana, melhorou X, eu posso progredir. Então, é justamente esse o benefício, de você conseguir ser mais efetivo e resolver de forma mais eficiente o problema do aluno, né? Assim por se dizer. Cara, muito massa assim, a colocação do colocar já alguns pontos bem interessantes, né? Que a pessoa, quando ela resolve, né, se matricular em uma academia, né? Ela tem uma questão Aham. ali financeira, que pode ser favorável ou não, não sei, depende da realidade. E ela pode pensar assim, não, vou iniciar com esse tipo de treinamento, que às vezes a academia disponibiliza o aplicativo, alguma coisa assim nesse sentido. Sim, sim. Pode, por algum momento ali, ter algum tipo de, entre aspas, tirar a pessoa do sedentarismo, mas vai depender muito o que ela deseja como objetivo, né, Exato. alcançar. E também do que ela passa, né? Por exemplo, eu conheço um caso, né, que, por exemplo, por isso é interessante, cara, às vezes, o acompanhamento, porque às vezes assim, a pessoa passa e julga a pessoa porque a pessoa está pegando uma carga baixa, né? Já vi pessoas falarem sobre isso. Só que a pessoa não sabe que aquela pessoa está passando por algum problema, né? Assim, que está fazendo uma reabilitação, um fortalecimento. Eu não sei qual é a linguagem, né? Você que é Aham. o Processo de expert aí. fortalecimento. Fortalecimento, ou algum tipo de lesão que ela tenha passado e tal. E aí aquele julgamento muitas vezes desencoraja a pessoa, né? Inclusive já houve até críticas assim, coloca mais peso aí, faz isso aí, ou faz desse jeito, você precisa me contratar, sabe? Aquelas abordagens bem Agressivas, né? agressivas, né? E assim, eu acho, no meu ver, é uma falta de profissionalismo, né? Primeiramente, se for um profissional. E se for uma pessoa comum, acho que é uma falta de educação, né? Quando você não entende o outro. Esse ponto que tu falou, mano, é bastante interessante porque a gente foge um pouco do senso comum, né? A gente, como profissional, a gente, dentro de todo aquele conhecimento, a gente tem que saber abordar e identificar certas ações, de certa forma. Se eu estou no salão, trabalhei muito tempo no salão, antes de eu abordar um aluno, eu tenho que saber todo o histórico que aquele aluno tem. Então, a primeira coisa quando o aluno chega na academia, eu tenho que fazer uma anamnese básica com ele. Saber se ele tem algum problema, alguma restrição, problema no joelho, coluna, se tem hipertensão arterial, se tem diabetes. Então, com essas informações, eu vou conseguir tratar de certa forma e conhecer o meu aluno. Não é só chegar e colocar peso. Não é chegar e colocar qualquer tipo de exercício que a maioria faz. É saber se aquilo ali vai estar tratando a dor daquele indivíduo. Né? Se eu pegar uma resposta aguda, né, com um indivíduo que tem hipertensão arterial. Uma das respostas agudas do treinamento físico, um treinamento resistido de musculação com pessoas que têm hipertensão arterial, é o efeito hipotensivo pós-exercício. E isso, com o tempo, essas respostas sendo monitoradas de forma correta e controladas, esse indivíduo pode ter um controle maior da sua hipertensão arterial, reduzir o medicamento que ele está tomando, entendeu? A questão do fortalecimento especificamente de lesão. O indivíduo que tem lesão no joelho, né, a gente fala muito do joelho porque é uma das articulações que tem mais lesão no público que a gente fala, né? Por que acontece isso? A maioria é por questão de sobrecarga, às vezes exercício que pratica errado dentro do salão de musculação, ou até mesmo fora, corridas, entre uma coisa que está em alta hoje, principalmente, é a questão da corrida, né? Muitas pessoas estão correndo, porém com orientações erradas, mostrando mais ainda o risco de lesão. Então, como deve ser a abordagem dessas pessoas? Um corredor deve treinar igual um fisiculturista? Não.
O treinamento de um corredor é totalmente diferente do fisiculturista. O fisiculturista trabalha e treina para buscar hipertrofia. O indivíduo que trabalha, que está correndo, que busca performar na corrida, ele busca melhorar controle motor, coordenação, equilíbrio, melhora a força também, que é importante, melhora também a hipertrofia, só que a hipertrofia não é o principal ponto. Ele tem que melhorar outras coisas para que ele melhore dentro do esporte dele, entendeu? Então, é uma coisa que o pessoal normalmente fala, né? Você falou da questão da carga. O pessoal pensa muito na carga e esquece propriamente do exercício. A qualidade do exercício sempre vai prevalecer a carga. É uma das pautas que eu falo bastante, é que carga em excesso, em disfunção, vai gerar lesão. Se o indivíduo ele não tem boa coordenação motora, não sabe fazer o exercício de forma correta, e eu só colocar carga, eu vou gerar uma lesão nesse indivíduo, porque ele não está adaptado ainda àquele exercício, não está adaptado àquela demanda. Então, será que é só colocar carga que vai ajudar esse indivíduo? Não. Tem outras formas de ajudar ele, entendeu? Perfeito. Acho que uma coisa interessante, Glenn, que você fala, né? Por exemplo, é o grau de seriedade que é o exercício, né? Assim, que é fazer o exercício. Por exemplo, quanto é prioridade para uma pessoa, o quanto faz parte de uma questão de saúde, ou uma questão física, estética, não sei quais os motivos, né, pelos quais a pessoa acessa aqueles exercícios. Mas, por exemplo, esses fatores eu acho que, não sei se você pensa dessa forma, mas são muito influenciados por questões externas, muitas vezes. Por exemplo, eu chego querendo perder peso, então eu quero que seja numa velocidade compatível com a minha expectativa, né? E aí eu vou fazer. Ah, então alguém me falou que eu preciso fazer isso, que eu vou fazer academia de manhã, à tarde eu vou fazer, sei lá, Um crossfit, aeróbico, uma e à corrida. noite eu vou subir o horto toda noite. Por exemplo. E assim, concentram uma grande quantidade de atividades, né, por dia, esquecendo de tudo e todos e de todos os processos, e aí vem a lesão, retira você daquela atividade e faz você ficar vários dias sem poder fazer o processo. Eu falo com isso, assim, com essa fala, o quanto você pode aconselhar, né, essa pessoa a fazer o processo correto, por mais que a velocidade às vezes não seja compatível com a grande expectativa daquela pessoa. Sim, sim. Eu acho que é uma batalha muito grande em relação, porque quando a gente fala de relação interpessoal, né, relações entre outras pessoas, a gente tem que entender a expectativa do outro indivíduo e tentar colaborar para que a expectativa dele seja atendida, né? Só que muitas das vezes a gente tem que também orientar de forma correta. É o nosso papel fundamental nessa parte, né? Você falou muito da questão do emagrecimento. E todo esse processo, essa cronologia que você falou, é o que acontece na maioria dos casos, né? As pessoas chegam nunca praticou atividade física e quando quer iniciar a praticar a atividade física, quer fazer tudo de uma vez só. Então, não existe um processo de adaptação para que você possa identificar o processo que você está fazendo e você possa melhorar naquilo, né? Normalmente o pessoal começa a fazer academia, inicia corrida, depois da corrida inicia fazer outra atividade, faz uma... Não é ruim, não estou dizendo que não é para fazer, logicamente. É interessante fazer, só que seguindo um processo adequado. Se você é um indivíduo que é sedentário e já quer chegar fazendo musculação, crossfit, corrida, beach tênis, vôlei, você fazer tudo isso na semana de uma forma exagerada, sem ter descanso, você vai ter lesão. Você pode tirar isso, como fala, na questão de atletas. Hoje os atletas eles precisam ter um processo de recovery, senão eles vão se lesionar. Entendeu? Então, no processo do fitness, né, na busca de saúde e bem-estar, também é necessário. É o que eu falo. O pessoal pensa que treinar é igual atleta. Né? O atleta treina normalmente daquela forma, muitos treinos na semana, treina de forma correta, às vezes manhã, tarde e noite. E às vezes ele diz assim, eu não sou atleta, então não vou treinar dessa forma. Não é que você não seja atleta, mas o ser humano por si só, ele precisa criar hábitos no seu dia a dia para que você possa ter uma rotina saudável de bem-estar.
né? Então, o que que a gente pode fazer? Esse indivíduo ele chegou sedentário, ele inicia um processo na academia, logicamente controlado. A gente fala nessa questão de controle de carga. Controle de carga externa e interna. O que seria controle de carga interna? Seria todo tipo de estresse que está relacionado ao indivíduo. Seja ele físico, seja ele metabólico ou psicológico. Todas elas são cargas internas. As cargas externas são todas as atividades que ele faz em busca de um objetivo. Então, seja a musculação, o crossfit, a corrida. Então, todas essas cargas eu tenho que saber controlar. Então, vamos lá. Pensando em um programa de uma semana, um indivíduo que quer fazer musculação, crossfit e corrida. Se ele treina musculação de manhã e ele quer fazer a corrida à noite, no outro dia ele precisa de um descanso maior. A atividade que ele deve fazer tem que ser de baixo impacto e baixa carga. Senão ele vai gerar um estresse maior e ele pode entrar, que a gente fala no processo, de overtraining. Se ele passar muito tempo sobrecarregando, sem pausa e descanso, ele entra em overtraining, estresse, às vezes normalmente também entra em burnout, né? Que a gente fala que é estresse, já é estresse psicológico. Esse indivíduo vai entrar em estresse e o risco de lesão acaba sendo maior. Então, se esse indivíduo ele busca fazer essas atividades, ele tem que saber controlar e fragmentar durante a sua semana. Não é que ele não pode fazer, só que não é interessante ele fazer tudo num dia só, né? Porque aí ele entra a questão da sobrecarga. Então, a fragmentação das atividades, controlando tempo, carga, intensidade, é o que deve ser interessante, entendeu? Perfeito, não. Colocação incrível. Em relação ao treino genérico, uma coisa que eu queria ver contigo seria assim, seria em relação aos impactos reais para o aluno, mas em detrimento, por exemplo, aquelas personagens que estão ali na academia, que ficam ali na pista, não sei como é que Salão, no salão. no salão, e eles não são personagens, por exemplo, o meu personal pessoal, né? Eles estão ali para Sim. auxiliar em relação às máquinas. Como é que fica em relação, por exemplo, como é que a gente consegue distinguir, né, ou dosar esse equilíbrio dos impactos reais de eu fazer sozinho, sem perguntar, ou de eu exercer um exagero sobre aquela pessoa que está ali, que ela tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo, mas eu não posso. Por exemplo, quando eu entrei, depois de muito tempo parado, dá um pouco de vergonha não saber aquele treino. De estar incomodando o profissional, de estar sobrecarregando, né? Esse pensamento. Cara, eu acho que todo mundo que entra na academia tem esse pensamento, né? E é uma coisa que eu falava bastante quando eu trabalhava assim em salão. Eu falava pro pessoal, você não pode ter vergonha de chamar o profissional responsável naquele momento, naquele horário que você treina. Por quê? Ele está lá trabalhando para atender a demanda, né, dos alunos, logicamente. Lógico que quando no horário que o personal está trabalhando, o professor de salão está trabalhando, normalmente tem tipo 50 alunos para ele dar de conta. Não é que você vai estar sobrecarregando. Às vezes você só tem que ter um pouquinho de paciência. Porque ele vai estar atendendo um, outro, depois chegar você a atender. Não tem como ele atender tudo de uma vez, né? Só que o profissional não pode, também falando na questão profissional, o profissional não pode ficar zangado ou achar ruim porque um aluno está chamando ele. Eu acho isso abominável, né? Eu falo por si só que, tipo, se o profissional ele reclama porque um aluno está chamando ele, é porque algo está errado. Porque o trabalho dele é prestar o serviço de forma correta e segura para o indivíduo. Principalmente a gente fala, principalmente aqueles indivíduos que estão iniciando na academia, que são iniciantes. O meu olhar, relacionado a atendimento sempre tem que se percorrer por um fator. Dentro de um salão, quem deve ter prioridade? São os indivíduos que são iniciantes. Eles não sabem de nada da academia. Eles não sabem onde está maquinário. Provavelmente ele não sabe executar nenhum exercício. Então, o cuidado nele tem que ser redobrado. Então, no mapeamento, você, com o tempo, né? No início, quando você está iniciando o processo de trabalho no salão, você não consegue ter esse discernimento. Mas, com o tempo, você começa a identificar. No horário, quando você entra, você consegue mapear quem são os indivíduos intermediários, avançados e iniciantes.
Aqueles indivíduos avançados são aqueles caras que treinam mais de 1 ano, 2 anos, normalmente treinam sozinhos, não tem auxílio personal nem treinamento, e eles já têm um domínio maior, né, sobre a questão da musculação. Os indivíduos intermediários são aqueles indivíduos que precisam de auxílio, logicamente, só que se você der um auxílio simples e rápido, ele vai conseguir captar. Já os iniciantes não, os iniciantes precisam de todo um acompanhamento mais controlado para que você tenha a supervisão do que ele está fazendo correto ou não. E aí é onde entra a questão do aluno se sentir confortável em chamar. Para o aluno se sentir confortável em chamar o profissional tem que estar aberto ao aluno. O aluno precisa se sentir confiante, entendeu? Então, é como eu te falei, quando o aluno entra na academia, é necessária essa abordagem. Ele se sentir acolhido. Porque a maioria das vezes o aluno que está iniciando na academia, ele não quer estar ali. Ele está lá normalmente por uma obrigação. Às vezes, vamos supor, falar por questões de saúde, por questões que está relacionada a algum problema osteoarticular com dor, ou então porque alguma pressão externa, seja familiar ou social, induziu ele a ir à academia. Então, a maioria das vezes ele não quer nem estar lá. E se quando ele chega lá, ele não tem um apoio de um profissional para mostrar ele qual exercício deve fazer, como deve fazer, com paciência, ele vai se desestimular. Ele vai ficar calado. Então, o risco dele fazer um exercício errado é maior, porque ele não está tendo um acompanhamento, entendeu? E esses riscos, quais são os mais comuns, assim, né? De se fazer exercícios sem o devido acompanhamento? Pronto. Normalmente, muitos dos impactos, o principal impacto é relacionado à lesão, né? O principal impacto relacionado a isso, porque se eu pratico o exercício de forma errada e não orientada, o risco de lesão acaba sendo maior justamente por conta da questão biomecânica, da cinesiologia e principalmente das limitações que cada indivíduo tem. Então, um dos principais impactos que um treinamento não orientado vai gerar nesse indivíduo são as lesões. Muitas das lesões causadas que os indivíduos possuem são geradas dentro da própria academia, por conta de exercícios executados de maneira errada, né? O indivíduo normalmente já tem um desconforto relacionado ao seu dia a dia, assim por se dizer, vamos supor, um cara que trabalha no escritório, passa 8 horas sentado, ele trabalha no computador, então provavelmente ele vai ter dor no ombro devido à posição que ele passa muito tempo no computador, gerando uma bursite. Ele vai ter encurtamento de cadeia posterior por passar muito tempo sentado. Então, ele vai sentir provavelmente dor na lombar. Então, esse indivíduo já tem que chegar na academia e ter essas orientações que os exercícios têm que ser voltados para ele. Se eu tenho um aluno que tem provavelmente dor na lombar ou então um indício de hernia de disco, eu nunca jamais ele pode fazer exercício com sobrecarga axial, como um agachamento, com barra nas costas. Nunca jamais ele pode fazer. Por quê? Se ele já tem uma protusão discal e eu coloco carga em cima de carga, o que eu faço? Eu achato mais e coloco aumento mais ainda essa protusão, né? Por assim dizer. Então, o risco dele não saber que não pode fazer é muito grande e ele fazer é maior ainda. Então, a orientação deve ser muito específica, porque senão as lesões elas vão acontecer rapidamente. Porque o indivíduo que ele chega bem na academia, se ele passar um mês treinando errado, ele vai ter uma lesão. Seja no joelho, na lombar ou no ombro. Não uma lesão tão grave, mas ele pode ter uma lesão pequena, que se ele não cuidar e não tratar e fazer um fortalecimento específico com um treinamento individualizado, ele vai piorar, né? Outro impacto bastante que o pessoal cobra muito é não ter resultado, né? O indivíduo que treina sem um acompanhamento específico, ele não tem resultados. É o que eu falei para ti. O indivíduo que é treinado, a janela de melhoria dele é pequena. Já o indivíduo que não é treinado, a janela de melhoria dele é muito maior. Só que com o tempo, o indivíduo que é iniciante, esse indivíduo ele vai se tornar uma pessoa intermediária em treinamento e posteriormente ele vai se tornar avançado. Para que ele possa ter essa progressão gradativa e de forma controlada, ele precisa de um acompanhamento específico. Então, o treinamento com as progressões corretas devem ser ajustadas, né? O que a gente fala, se o indivíduo ele treinou, um iniciante, ele chegou na academia, eu prescrevi um treino para ele de forma correta, ele treinou aquele mês,
Posteriormente, no meu segundo ciclo de treinamento, eu tenho que ter uma progressão, seja de exercício, seja de volume de treino, para que ele possa evoluir. E aí ele já vai melhorar um pouco mais, porque aí é onde a gente entra na parte de treinamento da supercompensação, né? A gente dá um estímulo no indivíduo para que ele gere uma adaptação mais rápida. Ele gerando essa adaptação maior, a gente precisa dar outro estímulo maior um pouquinho para que ele adapte novamente. Então tem que ser controlado. Por quê? Se eu dou um estímulo ao meu indivíduo, ele adapta dessa forma, e meu estímulo na outra semana é a mesma coisa, meu corpo vai entender o quê? Oxente, para que eu melhorei desse tanto se eu só preciso desse tanto? Então eu só vou melhorar desse tanto. Então ele já entra em destreinamento. Então toda Hum. essa correlação deve ser controlada, porque o aluno que está treinando precisa desse monitoramento de progressão, de carga, de exercício, porque senão não vai existir a melhoria dele, devido à falta de estímulo correto e adequado, né? E são um dos principais pontos que desmotiva o aluno dentro da academia. Quando o aluno ele está na academia, ele passa mais de 3 meses na academia, ele não vê um resultado sequer, ele se desmotiva. Então, o risco dele desistir de treinar é muito maior. Eu não sei se você já ouviu falar, já escutou na própria academia o pessoal falando. Cara, eu já estou treinando há 3 meses, não estou tendo resultado, eu não baixo uma grama na balança. E aí, onde entra os quesitos. Às vezes o pessoal só olha para a balança. Só que a balança ela não pode ser razão para a gente identificar melhorias do treinamento, né? A gente fala muito que no processo de emagrecimento, assim por se dizer, quando você está no processo de emagrecimento, os 15, 30 primeiros dias, o que acontece no teu corpo com o treinamento? O teu corpo ele entende que ele saiu da homeostase, ele saiu do que ele está considerado padrão. Então, saindo da homeostase, teu corpo começa a entender que ele está praticando uma atividade. Então, começa o quê? Baixar líquido, um pouco de retenção. Só que você não consegue perder tanto peso, porque você está começando a melhorar a composição corporal. Depois de 30, 45, 60 dias, a gente consegue ter já um processo que a gente fala que é recomposição corporal. O nosso corpo começa a perder certos níveis de gordura e ganhar certos níveis de massa magra. Só que na balança a gente não vê essa diferença toda. Por quê? Normalmente você perde 1 quilo de gordura e ganha 500 gramas de massa magra. Aí você diz, oxente, eu treinei 3 meses, 2 meses só perdi 500 gramas. Só que você não identifica que está num processo de recomposição corporal. E como é que eu identifico isso? Identifica através de uma avaliação, seja por bioimpedância, adipometria, que você vai ter um acompanhamento mais específico. E após esses 2 meses, e aí onde entra a fase de treinamento. Lembra que eu te disse, quanto mais o indivíduo é treinado, menor a janela. Então, Uhum. após 3, 6 meses, o nível de recomposição corporal desse indivíduo vai ser menor. Então, ele vai começar a perder menos gordura e ganhar menos massa magra. Só que ele continua melhorando a composição corporal dele. Só que, normalmente, o que o pessoal está fissurado? Eles estão fissurados na macro conquista, né? Naquela conquista que é visual. Na perca de peso. Eita, perdi 10 quilos na balança. Eita, consegui reduzir 5 em 2 meses. Só que eles não olham a melhoria na qualidade de força, a flexibilidade, a melhoria na qualidade de sono, a redução de dores no dia a dia. Então, essas pequenas micromudanças que a gente conquista com o treinamento, elas devem ser visualizadas. E quem é que pode mostrar isso ao aluno? Profissional, que ele que sabe disso que acontece. Porque o indivíduo ele não sabe dessas mudanças que acontecem com o corpo dele, né? Não, perfeito. E isso é interessante porque quem estiver na live, né, ou vai assistir depois, talvez tenha essas mesmas dúvidas, né? E pode ser aí até como um incentivo a não, por exemplo, a evitar que isso se torne um problema, né? Se torne uma lesão, ou Sim, isso torna aí uma frustração, enfim, inclusive acidentes, né? Já vi pessoas falarem, serem muito assustadas com acidentes em academia, com máquinas, né? Com sim, tudo sim. mais, devido a casos, né? Que aconteceram aí, tiveram repercussão até nacional. É, inclusive, essas dicas servem para isso, né? Também para ter um acompanhamento de um modo, não ter dúvida de perguntar para não fazer errado e de repente até sofrer um acidente
assim, se prejudicar, né? Ali Sim, sim. Mas um ponto que você falou, essa questão da segurança, né? É totalmente responsabilidade da segurança dos alunos, o profissional que está responsável naquele momento, né? Então, se o indivíduo, os profissionais que estão trabalhando naquele momento na academia, eles são responsáveis por todos aqueles alunos que estão trabalhando lá. Então, a orientação deve ser feita de forma eficaz, o controle para saber se ele está executando correto ou não, a identificar aqueles indivíduos que estão executando exercício errado e pode gerar um possível acidente, né? Até na questão que, tipo, como a gente está muito tempo no salão, eu falo isso porque eu passei 3 anos sabendo disso, então, no quesito de academia, é o professor do salão que normalmente sabe o que está acontecendo na academia. Se o maquinário está funcionando de forma correta ou não, se está com problema. Então, até isso para o profissional falar para o responsável o que está acontecendo na academia é importante, porque evita acidentes necessários. Porque a gente sabe que tem vidas lá que estão buscando saúde e é responsabilidade nossa cuidar dessa saúde dessas pessoas, né? Então, a segurança dentro das academias é importante. O profissional de educação física deve estar ciente e tem que ter cuidado em relação a isso, porque a gente está em um ambiente de risco. A gente está lá com diversas pessoas treinando, com máquinas que têm, às vezes, o dobro do peso do indivíduo lá funcionando. Então, a qualquer momento pode acontecer, por um descuido. Eu já vi pequenos acidentes, não, mas coisas que poderiam gerar um acidente por um descuido uhum. de um aluno. Às vezes ele conversando com alguém no celular, tirou o peso de um lado só da barra, a barra virou e caiu. Se outra pessoa tivesse do outro lado, teria se machucado. É culpa do professor se isso acontecer? Não necessariamente é culpa do professor, porque às vezes a gente tem esse controle e o indivíduo foi falta de cuidado do próprio indivíduo do aluno, né? Só que a gente pode reduzir esse risco de causar esse tipo de acidente com orientações simples, né? Orientações simples, de informar o aluno, não, quando estiver tirando a barra, na primeira vez que ele está fazendo o exercício, na hora que for tirar os pesos da barra, tira uma parte de um lado, depois tira o outro, não tira tudo de uma vez só de um lado para evitar tal acidente, ou então, quando estiver executando exercício, ó, a trava dessa maquinária dessa forma, então trava dessa forma, não. Então, tipo assim, essas orientações devem ser ajustadas. Não é só chegar lá, não chegou, eu tenho que fazer o maquinário lá, o leg press. O leg press é isso aqui, pode fazer. E eu virar as costas pro aluno. Eu nem expliquei para ele como é que é o exercício correto, não expliquei como é que usa o maquinário, não vi ele executando e eu já virar as costas. Então já é um risco para ele, um risco para quem está perto, né? Perfeito. E em relação, Heleno, a esse. A gente tem visto cada vez mais, né? Um número até assim, até assustador, de pessoas que estão se dizendo coaches, né? E aí assessorando pessoas. Aí você talvez seja aí né, do seu, infelizmente, né, do seu conhecimento, né, esse tipo de pessoal, porque nós temos aqui na região, por exemplo, um grande nível de pessoas, né, que a gente até falou sobre isso agora há pouco, se inscrevendo em corridas, participando de atividades, sejam lá trilhas ou, enfim, diversas atividades esportivas, né, físicas, e muitas pessoas assessorando, porque tem um conhecimento assim empírico, porque participou de provas específicas, ou seja, eu estou falando essa pergunta quer dizer assim, como é que você aconselharia uma pessoa, né, a ter cuidado, né, quando se aproximar dessas pessoas ou buscar um profissional para ser assessorado, seja lá no meio da corrida, ou para um TAF, ou para até mesmo para exercícios na academia, ou para o CrossFit, ou para corrida de rua, e diante dos tantos e tantos falsos, né? Falsos Uhum. profetas, entre aspas, assim, desse Sim, sim. meio. Como é que você lida com isso? Como é que você tem usado aí sua influência? Se tem denunciado? Quais são os canais mais legais? Ou, enfim, como é que você Hoje vê a gente, hoje a gente tem infelizmente, né, a quantidade de pessoas que se dizem detentores do conhecimento, não são profissionais credenciados dentro do conselho
e acabam que só por ter experiência, de certa forma, naquela determinada área, como a musculação, se sentem na razão de, tipo, se eu sei fazer o exercício para mim, eu posso prescrever para outra pessoa. Eu já vi, assim, barbaridades, infelizmente. Tipo, tem um nutricionista X que prescreve a dieta e prescreve junto o treinamento pro aluno. E normalmente chegava muito na academia para mim. E aí o que eu falava, ele é profissional de educação física para prescrever o treino para você? Ah, mas só que ele treina há 5 anos, ele é fisiculturista. Cara, mas entenda uma coisa. Esse treinamento aqui para você não é adequado. Por isso, por X, por Y. E eu tenho que explicar para o aluno por que não é tão. Não é, como é que eu posso dizer? Específico para ele aquele treinamento, porque isso ali pode gerar uma lesão, pode prejudicar. Então, assim, aí onde entra a questão do treinamento genérico, né? Normalmente o que acontece é que a maioria desses profissionais que infelizmente invadem as outras profissões das outras profissões e acabam que pensa que o mesmo treinamento vai servir para outra pessoa. Se a pessoa quer emagrecer, aquele treinar ali sozinho ele vai resolver o problema dela, porque ela quer emagrecer. Não, mas não é assim. Essa pessoa, além de emagrecer, provavelmente ela tem uma lesão. Essa lesão, ela precisa ser ajustada e fortalecida, porque se o treinamento for executado de forma errada, ela vai emagrecer, porém vai prejudicar mais ainda a lesão dela, né? O que a gente normalmente fala, né? Da gente da profissão. Eu prescrevo treinamento, só que eu não posso prescrever alimentação para os alunos. A dieta, né? Eu não posso chegar para o aluno e dizer assim, ó, tu vai comer 200 gramas de arroz, 300 gramas. Não, porque essa não é a minha profissão. Eu não estudei para isso, né? Da mesma forma, eu acredito que os outros profissionais deveriam fazer isso, né? Da nutrição, até mesmo médicos, né? Tem muitos médicos bons que trabalham de forma correta, são éticos, mas da mesma forma como em todas as profissões, tem aqueles que não trabalham de forma correta. E aí quer chegar, além de prescrever alguns medicamentos para o indivíduo, quer prescrever a própria dieta para o indivíduo que ele tem que comer e depois quer prescrever até o exercício que ele deve fazer. Só que não é assim, cara. Eu confio muito no trabalho multidisciplinar, né? Eu confio muito, porque esses médicos normalmente que trabalham com a questão da medicina esportiva, os endócrinos, porque eles não têm um nutricionista que ele confia no trabalho e um profissional da educação física que confia no trabalho para que seja um trabalho multidisciplinar, para agregar a esse indivíduo. Não, eu tenho que prescrever a dieta e o treino também junto. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a fiscalização acaba sendo muito baixa em relação a esse tipo de trabalho, né? A gente vem denunciando bastante, denunciando o próprio conselho, né, no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. E quando a gente faz essas denúncias, a gente tenta diminuir. Só que a gente sabe que se a gente não tiver uma orientação correta, os alunos vão continuar indo, cara. Então, assim, é meu papel também orientar meu aluno. Orientar o que ele deve fazer, como deve fazer. Não, Glênio, eu fui em tal médico, ele avaliou isso e ele prescreveu que eu tenho que fazer 1 hora de esteira correndo, porque senão eu não vou emagrecer. Aí eu olho para ela e digo assim, mas tu não tem problema no joelho? A gente não tem problema que está tentando fortalecer? Se eu botar tu para correr 1 hora na esteira, eu vou aumentar e prejudicar mais ainda o teu problema no joelho. Então vamos fazer dessa forma. Eu tenho que prescrever o treino para você dessa forma. O treinamento, você vai buscar um nutricionista para corrigir essa questão dos hábitos alimentares, que é importante. E aí o treinamento deixa comigo. O médico ele vai avaliar as questões que você precisa tratar das suas doenças, sejam elas crônicas ou não. E você vai deixar com essa parte com ele. A parte do treinamento é comigo. A parte da nutrição é com o nutricionista. Então, cada um trabalha na sua especificidade, né? Eu não abordo, eu não tento invadir a área de ninguém e também a gente busca que as outras pessoas não avaliem. Só que qual é o problema? A nossa área tem essa dificuldade muito grande porque os profissionais não se posicionam, entendeu? Essa é a palavra. Não se posiciona. E quando se posiciona de maneira errada.
Maneira errada que eu falo é que, tipo, não busca orientar de forma correta os alunos, não tenta explicar a maneira correta. Então, aceita normalmente, às vezes, esses casos que acontecem, né, por assim por se dizer. Então, não buscam estudar, não buscam se atualizar. Então, cada vez mais, esses indivíduos da nossa profissão vai ficando mais recluso. E essas pessoas começam a chegar, parece aquele, como é que a gente fala, que é os abutres, né? Começam a ficar lá, tirando uma casquinha de cada lado. E quem é que sai mais prejudicado nisso tudo? Não é eu, profissional, que estou fazendo o meu trabalho correto, não é aquela pessoa que está tirando a casquinha, mas sim um aluno, cara. A gente tem que pensar que a gente está trabalhando com outra pessoa. Independente da questão financeira ou não, a gente sabe que aquele indivíduo, ele tá com uma dor e normalmente a gente tem que buscar trabalhar com aquela dor daquele indivíduo, né? Então, assim, é o que eu falo normalmente com os alunos que chegam, Glênio, eu quero iniciar um protocolo de treinamento com você. Eu tô sentindo muita dor no joelho, no quadril, só que eu nunca fiz exame. Então, bora lá. Opa, eu já sei que você tem tudo isso. Eu vou iniciar o protocolo de treinamento com você de forma controlada, só que a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que ir no ortopedista. Médico ortopedista para saber fazer os exames corretos, para saber o que você tem, para ele avaliar. A depender do que ele avaliar, tem que ir para fisioterapia. Então, vai lá, você vai para fisioterapia, vai fazer o trabalho da fisioterapia e vai fazer a parte de treinamento comigo. Eu não preciso abordar. Então, eu não vou dizer assim, não preciso ir para fisioterapia, não, eu faço o trabalho. Não, não é assim. Eu não estudei de forma específica. Eu posso, apesar de que a fisioterapia e a educação física, ela tem momento que faz uma convergência muito próxima, né? E Uhum. aí eu não posso abordar, eu não posso fazer o trabalho de reabilitação. É o fisioterapeuta. Após o trabalho de reabilitação, esse indivíduo chega para mim por fazer o trabalho de fortalecimento específico para o que ela quer, seja para o esporte, ou então para o emagrecimento, hipertrofia. Então, assim, o trabalho multidisciplinar, ele consegue ser mais efetivo, assim por se dizer. Sabe aquele ditado? Cada macaco no seu galho? Né? Então, assim, a chance do indivíduo ele ter uma resposta muito evolutiva quando ele tem um acompanhamento específico com o nutricionista de forma correta, com o médico de forma correta, com o profissional de educação física de forma correta, é muito maior do que aquele indivíduo que ele chega no coach, né? Que o coach ele sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? Ele entra na preparação física, ele é médico, ele é nutricionista. E aí ele aborda tudo isso e coloca para o indivíduo fazer. Só que aí é onde entra. O risco dessa pessoa se prejudicar é muito maior, né? E a gente fala muito disso. Mas, assim, acontece muito, infelizmente, essa invasão nas profissões. Existem falsos profetas, como você falou, que prometem muitas coisas para as pessoas. As pessoas acreditam porque é muito do visual. Normalmente, os indivíduos, eles acreditam no que vê. Então, Verdade. e aí onde entra a questão do posicionamento. Hoje eu tento buscar me posicionar o quanto mais hoje nas redes sociais, justamente por isso. Porque quando as pessoas veem o meu perfil, opa, esse cara trabalha com isso. Então já vou estar batendo de frente com aqueles caras que são os falsos profetas. Porque eles também estão lá fazendo essa parte visual. E aí, quando Verdade. a pessoa vê, eita, aquele cara está fazendo aquele trabalho, só que ele não é formado em educação física. Eu vou trabalhar com o Glenn, porque ele é profissional de educação física, ele estuda de tal forma, ele trabalha com reabilitação de lesão, então eu vou para ele. Então, a chance dele atender minha dor é maior, entendeu? Quando eu dei, você falou algumas coisas bem interessantes. Que até agora, pensando do ponto de vista que, né, enfim, todos eles profissionais, com conselho, quais seriam os critérios que você elencaria para que uma pessoa pudesse levar em conta, em consideração, ao contratar um profissional da educação física? Porque a gente tem Ó, muitos dois, né, na região. Imagino que, enfim, são diversos profissionais. Claro que tem A profissionais e A para o outro profissionais, né? Mas quais seriam os critérios que você é, diria, né, para uma pessoa na hora de contratar alguém? O que ele precisa saber, o que ele precisa entender e buscar antes de fechar um contrato com alguém? pronto. O que eu indicaria e o que normalmente as pessoas deveriam fazer, né, normalmente? A primeira coisa é saber se ele é um profissional da área, se ele está formado, credenciado, não está ainda na graduação, né? Então, essa pessoa sabe virar profissional? Ok. Agora vamos lá.
esse indivíduo ele consegue atender meu problema? Beleza. Tem Glênio e tem João ou José. Glênio trabalha com reabilitação de lesão. João trabalha com hipertrofia e José ele trabalha com emagrecimento. Meu objetivo é emagrecer. Então eu vou para Glênio. Glênio ele pode me ajudar? Pode. Só que o foco e o trabalho dele é reabilitação de lesão. O trabalho de José é em emagrecimento. O foco dele é emagrecimento. Então os estudos dele estão todos relacionados a emagrecimento. Então o trabalho dele é mais correlacionado a emagrecimento. Então esse indivíduo ele tem que identificar o nicho que aquela pessoa trabalha. E se ela tem da dor dela. Se essa pessoa tem uma lesão, ela vai para uma pessoa que consegue e trabalha com lesão. Se essa pessoa quer uma hipertrofia, trabalhar hipertrofia, ganho de massa muscular, essa pessoa vai conseguir trabalhar com uma pessoa que trabalha hipertrofia. Mas, Glenn, e se essa pessoa quer ter hipertrofia, mas tem uma lesão no ombro, tem uma lesão no joelho, o que que eu faço? Você prioriza normalmente aquilo que está gerando mais problema, que no caso vai ser sempre a lesão. Porque se você tem uma lesão e você não tratar, você não consegue fazer um trabalho de hipertrofia correto. Então aí você precisa primeiramente resolver o problema de fortalecimento, fortalecer, melhorar as dores. E através desse fortalecimento e melhora de dores, você consegue ter um processo de hipertrofia. Então, assim, aquele profissional consegue ajustar. A mesma coisa do emagrecimento. Glenn, eu estou sobrepeso, eu quero perder peso, mas eu quero ganhar também massa muscular. O cara do emagrecimento pode me ajudar? Pode. Porque ele vai estar fazendo um processo de emagrecimento e ganhando massa muscular juntamente com você. Então, assim, o profissional vai te ajudar, ele deve ter todo o conhecimento, ele sabe como é que está trabalhando, só que o nicho que ele trabalha é muito importante para o que você quer. Porque não adianta eu trabalhar com lesão e uma pessoa chega para mim e quer assim, Glenn, eu quero, vamos falar de um público feminino. Glenn, eu quero hipertrofiar glúteo. Meu foco, eu só quero melhorar glúteo e chapar a barriga. É meu foco? Cara, eu vou chegar... Não, infelizmente não é o meu público. Tal profissional, ele trabalha dessa forma, então procure ele. Agora, se a pessoa chega, Glenn, eu tô com uma lesão no joelho, tô com problema de condromalácia, tô com uma hernia de disco. Mas assim, eu tô sobrepeso, eu quero emagrecer um pouco. Bora lá. É um dos processos do processo de fortalecimento e reabilitação. Se a pessoa está sobrepeso, provavelmente ela está com sobrecarga maior nas articulações. Então a gente vai entrar no processo de emagrecimento, fortalecimento. Então, assim, tem que ser ajustado. E também a forma que esse indivíduo faz. Se um profissional, antes de iniciar um protocolo com um aluno, ele não avalia, então ele está treinando o aluno às cegas, assim por se dizer. Porque ele não tem nenhum parâmetro a trabalhar com esse indivíduo. Então, é crucial, nem que seja uma avaliação básica. O profissional, antes de iniciar um protocolo com qualquer aluno ou cliente, ele precisa fazer uma avaliação, uma anamnese, o mínimo que ele pode fazer. Mas uma avaliação minuciosa, onde ele vai fazer uma anamnese, vai saber percentual de gordura, saber padrão de força, resistência, flexibilidade, resistência cardiovascular. O profissional que entrega tudo isso, ele tem parâmetros maiores para auxiliar esse cliente. E aí ele vai conseguir abordar de diversas formas e melhorar e ter resultados melhores com ele, entendeu? Eu acredito que são só esses 3 pontos que podem ajudar. Podem ter outros, mas eu acho que esses são os cruciais, né? Então, perfeito. E no caso, agora é o contrário. Digamos que existem também vários alunos, várias pessoas, né? Perfis. Por exemplo, pelo que você falou, dá a ideia de saber que você não trabalha com todo mundo, né? Exato. Então, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu imagino que quando o profissional de forma e tal, há aquele anseio por uma questão financeira, né? De alugar o seu espaço, de conseguir seu salário, enfim, sua independência financeira. E talvez haja uma ansiedade por fechar contratos, Agenda, né? agenda e tudo mais. Eu percebo uma maturidade no teu caso, mas eu não sei se é uma coisa normal entre os profissionais da educação física. E às vezes pode haver uma frustração, por exemplo, de pegar uma pessoa é, que pode trazer, não é nem trabalho, mas assim, Não ser condizente com a expectativa do profissional, né? pronto, perfeito. Eu imagino que deva ser perfeito quando há uma sinergia, né? Ali uma expectativa
alcançada de ambas as partes, né? E não apenas o financeiro, obviamente a gente sabe que existe o financeiro, mas para que haja aí por exemplo, um aluno que te escuta, né? Ele te escuta, ele te acompanha, o que você passa, ele entende, ele aplica, e também, de uma outra forma, um profissional que escuta o aluno, né, que entende as demandas, entende as dificuldades, entende as dores, entende aí as suas mazelas, né, seu cotidiano e, às vezes, até a sua bagunça em termos de agenda. Então, se você fosse dar um conselho, por exemplo, para um profissional que está se formando agora, qual conselho você daria já diante da sua experiência aí já com esse seu trabalho? Pronto. Isso é muito legal de se falar, mas porque, assim, a dica que eu falo, né? Quando a gente termina a graduação, assim por se dizer, a gente se torna um profissional generalista, porque a gente vê todos os âmbitos dentro da graduação. Então, a primeira dica que eu dou para o profissional que está se formando e quer ter essa forma, esse controle, esse domínio, essa autoridade maior em determinado se especializar, cara. Você precisa buscar se especializar. Por quê? Você se especializando, você consegue ter o seu diferencial, né? Como eu te falei, assim como um médico. O médico, quando ele terminar a graduação dele, ele é um médico geral. Então, ele atende todas as demandas. Só que quando ele faz uma residência, ele torna-se especialista naquilo, na residência que ele fez. Então, da mesma forma, a gente precisa buscar fazer isso. A gente precisa fazer cursos, precisa fazer, estar dentro dos estudos relacionados àquilo que você quer. Eu tive uma grande dificuldade na graduação, a gente tem muito disso. Eu acredito que é algo que acontece muito com as pessoas, né? Mas a gente fica, meu Deus, com que eu trabalho? Eu vou trabalhar só com hipertrofia? Eu vou trabalhar só com emagrecimento? Com esporte? Então, assim, a gente tem uma vasta, um leque de oportunidades muito grande. Só que aquela coisa, o indivíduo que quer abraçar o mundo, às vezes ele não consegue fazer nada de forma correta. E nada é bom. Então, assim, buscar se especializar naquilo que você quer trabalhar é fundamental. Né? No meu caso, eu comecei a trabalhar com esse tipo de lesão porque muitas pessoas, quando eu trabalhava na academia, muitas pessoas chegavam com lesão para mim, ganho, eu tô sentindo isso. E eu ia estudar. Cara, eu ia atrás, assim, eu passava a noite inteira. Meu Deus, eu preciso resolver o problema dessa pessoa, porque ela confiou o problema dela para mim, então eu preciso atender o problema dela. E aí eu ia estudar. Disse, cara, e foi dando certo, foi conseguindo ajudar muitas pessoas. Então, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com lesão. E aí eu comecei a buscar trabalhar. Hoje eu terminei recentemente uma certificação internacional, que é uma certificação de treinamento e performance e de alta performance. Ah, Glenn, mas aí tu tá trabalhando com atletas. Não. Só que aí lembra que eu te falei que o trabalho que é feito com alguns atletas é justamente para que ele possa fazer essa atividade de alta intensidade sem se lesionar. Então, uma das formas de eu melhorar isso com meus alunos é identificar também como eu devo trabalhar com essas pessoas para que elas possam treinar de forma correta sem se lesionar. Mesmo ela não tendo uma atividade de alta intensidade como um atleta tem, né? Então, se especializar é fundamental para que você possa ter esse domínio. E aí, no começo, vai acontecer que você vai atender várias pessoas. Pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que tem lesão, pessoa que tem outro tipo de doença crônica, como obesidade ou hipertensão. Só que com o tempo, quando você identifica dentro da sua profissão o que você quer, você começa a ajustar. Então, se você iniciou com 3 alunos de diversos problemas, não é nichado, como a gente fala, e aí nos próximos você já começa a nichar, porque você já está especificando o seu trabalho. Então, as pessoas que vêm buscar normalmente hoje meu trabalho é porque tem alguma lesão. Chega para mim, Glênio, eu estou com um problema no joelho, eu queria saber se você faz acompanhamento. E aí é onde entra, onde entra que o pessoal já me conhece como Glênio, que trabalha com lesão. Os profissionais e amigos meus de profissão sabem que eu trabalho com lesão. E normalmente quando chega um aluno que tem lesão, diz assim, tem que trabalhar com lesão, não consigo atender, vai para Glênio. Então, é justamente isso. Você começa a caracterizar. Então,
No início é muito difícil, só que com o passar do tempo você vai começando a trabalhar. Essa pessoa, ela quer emagrecer, trabalhar só com emagrecimento, então a pessoa só vai pegar pessoas que querem emagrecer, pessoas que têm obesidade, pessoas que estão com sobrepeso. Então ela começa a nichar o trabalho dela, assim por se dizer. Então, é normal acontecer essa forma generalista, porque você sai da faculdade de forma generalista. Só que buscar se especializar é fundamental. E ainda mais num mercado também competitivo, né? Tá ficando cada vez mais competitivo, Sim, sim. assim, como profissional. Acho que realmente há essa necessidade caso, assim, que as pessoas almeja galgar, né? Assim, trabalhar com um público, né? Com alto ticket, né? Ou trabalhar com um público específico. Enfim, quanto mais as pessoas se especializar, buscar conhecimento, se formar, fazer, enfim, as suas formações, especificações aí, a tendência é que ela consiga chegar, né, de repente em algum patamar que ela tenha almejado, né? Assim, em termos de público, em termos de enfim, trabalho, academia, ou até montar um trabalho, ou um estúdio, né? Como às vezes Sim, alguns sim. usam essa linguagem, ou produzir conteúdo para rede social, né? Quando você dá a cara a tapa, por exemplo, na rede social, você está sujeito também a muita crítica, né? Porque há muitos profissionais, né? Digamos assim, o brasileiro é um pessoal É, que é muito especialista em tudo, né? Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você demonstra autoridade, você constrói essa autoridade e atrai esse público para que você consiga fechar os seus trabalhos, né? Assim, acho que é um ponto positivo, inclusive é um elogio, né, que se fazem a você. Eu já ouvi vários elogios nos bastidores, né, a seu respeito. Não é porque eu estou aqui ao vivo com você, mas isso é uma verdade. E, cara, eu queria que tu pudesse agora vender o teu peixe, falar um pouquinho do teu trabalho aí. Nós estamos chegando no final da nossa live, mas, assim, muito insight, muita coisa legal nós podemos conversar hoje. E aí, quem está pensando em contratar, né, fechar aí, buscar um profissional, o que essa pessoa vai encontrar ao fechar com o Glênio Silva? obrigado aí pelas suas palavras, né? Principalmente a isso. E, cara, fico muito feliz, porque quando eu recebi esses elogios que você fala que nos bastidores ouviu falar do meu trabalho, isso mostra que o caminho que estou traçando, estou seguindo, é o que eu estou almejando e que eu sonhei em fazer, né? E cada vez mais isso se concretiza com pequenas palavras, né? Porque se eu estou trabalhando de forma correta e estou conseguindo ajudar pessoas de alguma forma, isso está condizente com aquilo que eu quero. E aí, assim, como o pessoal, como eu já falei, né? Hoje eu trabalho, meu principal foco é trabalho com prevenção e reabilitação de lesões dentro do trabalho de musculação, né? Buscando trabalhar de certa forma, não a musculação e o treinamento convencional, mas o trabalho que eu faço é um trabalho mais relacionado a buscar a funcionalidade do indivíduo. É fazer com que ele possa fazer suas atividades diárias sem sentir a dor, né? Para que ele volte a trabalhar, para que ele volte a fazer suas práticas com seus filhos, brincar com seus filhos, entre outras coisas. Então, assim, meu foco total é o trabalho com lesão no joelho, coluna, ombro, são onde eu consigo abordar e consigo entregar um trabalho mais específico, né? Hoje em dia eu trabalho com treinamento presencial, né? Graças a Deus, muitos horários já estão preenchidos, mas tem alguns que estão vagos. Então, caso alguém queira, entre em contato comigo para saber isso. Também trabalho de forma online. No caso, a prescrição de treinamento online, onde eu vou avaliar o indivíduo, vou ter uma conversa com ele, e o atendimento e a prescrição acaba sendo de forma online. Só que isso não quer descaracterizar que eu não vou estar presente, eu vou estar de forma Uhum. online. Então, esse indivíduo tem todo o suporte através do WhatsApp, conversas comigo, e aí, através disso, ele consegue tirar suas dúvidas. Eu digo propriamente que normalmente eu consigo concentrar meus atendimentos só numa academia, e aí eu digo que os meus alunos de consultoria online que treinam na própria academia que normalmente eu tenho os atendimentos, têm um privilégio de eu conseguir corrigir. Então, entre um atendimento e outro, eu estou vendo um aluno meu de consultoria que está fazendo um exercício um pouquinho Uhum. errado, eu chego lá, ei, é desse jeito aqui, faz dessa forma. Então, assim, também trabalho de forma online, né, com a prescrição de treinamento.
Também faço avaliação hoje. Antes eu fiz um investimento, eu trabalho hoje com a tecnologia de avaliação de força, justamente para esse trabalho de lesão. Porque hoje eu trabalho com a forma de avaliação com dinamômetro, que hoje eu sei se o meu aluno ele tem mais força na perna direita ou na perna esquerda. E se esse desequilíbrio está causando a própria lesão ou não. Até mesmo eu posso saber se o músculo anterior da perna dele está mais forte que o posterior da perna dele. Então, se ele tem uma condromalácia patelar, se eu sei que o quadríceps dele está mais fraco que o posterior, eu já sei uma das causas que pode estar gerando a dor nele. Então, eu fiz esse investimento justamente porque a área que eu estou trabalhando, essa área de lesão. Então, para eu conseguir ter uma abordagem melhor e avaliativa dos meus alunos, eu tive que fazer esse investimento para que eu pudesse entregar um serviço de alta qualidade para eles, né? E é isso, meu amigo. Cara, eu agradeço Cara, muito pela oportunidade de ter convidado, né? A gente se conhece pela academia, foi onde a gente se conheceu, mas saiba que estou aqui à disposição para qualquer dúvida, né? Estamos aí para ajudar de certa forma e quem sabe aí mais uma vez aí a gente marcar para fazer um outro debate sobre outro assunto. Estou aqui à disposição. já ia dizer, inclusive, espero que a gente consiga fazer uma nova live aí, se você tiver disponibilidade, né, para a gente bater outros temas. Cara, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, como eu imaginava que ia ser. Muito ensinamento, muita dica. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, Perfeito. colaboração aí com as páginas, depois vai para o YouTube, para quem quiser assistir também por lá. E valeu mesmo, cara. Obrigadão aí, viu? Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Show de bola, Va- cara. Valeu. Valeu.